Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da série sobre REST API e hoje nós vamos falar sobre status code ou código de status, código de retorno, código de estado, tem várias definições que você vai encontrar em português, né? Então a gente vai falar sobre os mais conhecidos e principalmente implementar vários deles, né, na prática. Bom, essa série tem o apoio da Link API, que é uma plataforma completa de integração totalmente escalável, 100% brasileira e principalmente feita de dev para dev. Se você possui grandes desafios no desenvolvimento de integrações, automações de fluxo, gestão de APIs, né? Se a tua empresa está nessa transformação digital, você precisa conhecer a Link API. E olha só, eles liberaram um trial para você poder testar todo o poder da plataforma. Então, basta clicar aqui no link da descrição para você fazer um teste totalmente gratuito. Bem, se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, principalmente ativar as notificações para você ficar sabendo de todas as novidades. Então, vamos lá. Bem, o status code faz parte da primeira linha da response. Então eu trouxe aqui um exemplo de request response. Aliás, todo esse código está no GitHub, o link está aqui na descrição. E olha só, você está no teu navegador, né? Ou mesmo em qualquer cliente HTTP, e isso é o que vai para o servidor, né? O protocolo HTTP, ele tem base texto, né? Você tem uma conexão TCP entre as duas pontas e é isso que é trafegado. Bem, quando essa requisição volta por meio da response, na primeira linha a gente tem versão de protocolo e também o status code. Olha só, você vê que eu fiz uma chamada aqui para barra, né? Do tipo GET, e aí voltou 404 not found. Então, essa semântica ela vai indicar o que está acontecendo, como o cliente deve se comportar, e isso é uma forma padronizada. Essa é a parte mais importante, né? Para que o cliente possa reagir de forma adequada. Né? Vale a pena a gente entender tanto as categorias quanto os status code mais usados, tá? São dezenas. Então a gente trouxe alguns aqui dos mais comuns, né? E aí é importante entender que a web ela não começou dessa forma. Lá atrás, na versão 0.9 do protocolo, você não tinha essa anatomia de requisições e respostas. Né? A tua requisição, até você tinha esse conceito de one-line request, basicamente você pedia, né? Olha, me dá aqui este recurso barra o nome da página, né? E você voltava somente com o corpo da requisição. Só na versão 1.0, né, que sucedeu essas primeiras versões, né? Estamos falando aí já de 1996 para frente, é que a gente começa a ver os códigos de retorno, uma diversidade maior de métodos, né? Os próprios cabeçalhos, que são muito importantes também. Então, você vê que o protocolo foi tomando um caminho diferente e, naturalmente, dando suporte a uma quantidade de aplicações bem maior, né, do que ele foi originalmente concebido. Bom, vamos falar então das categorias. Né? Basicamente 5 categorias. Tá? Tudo que começa com 1 tem caráter informativo. Então, por exemplo, switching protocols. Quando você está fazendo um upgrade, às vezes de 1.1 para 2.0. Então, você vai ver muitas vezes essa categoria que é mais informativa. Né? 2 em diante, né, indica sucesso. Então, os clássicos, né, 200, acho que a maior parte das requisições retornam 200, mas não é raro ver 201, 204. Quando você às vezes faz um post e uma entidade foi criada, você muitas vezes vê esse retorno, esse 201 que indica created. Né? Assim como quando você faz um put, um delete, às vezes você não tem nada para voltar, você volta um no content. Bem, 3 em diante, você vai ver principalmente uma categoria de redirecionamento.
né? Então, muitas vezes um recurso ele muda de lugar e aí você tem que orientar o navegador dizendo, olha, veja bem, isso aqui mudou, ele não está mais aqui, seja permanentemente, seja temporariamente. Isso muitas vezes vai fazer com que o navegador às vezes já reaja de uma certa forma quando ele tenta acessar um determinado recurso, uma determinada página. Tá? Então você vai ver aí, ó, 301, 302, que são muito usados. Nessa linha do 4, indica erros do cliente. Então, tem um que eu gosto bastante, que é o bad request. O que é o bad request? Você fez uma requisição que não faz sentido. Ou porque o formato dela não tem nada a ver, o conteúdo do corpo da requisição está faltando campo, tem campo errado, tem nome errado. Então, assim, a sua requisição ela foi feita de uma forma que eu não aceito. Tá bom? Esse é o bad request. Muitos frameworks meio que implementam bad request por padrão, tá? Você pega frameworks principalmente da plataforma Java, né, onde você tem uma tipagem mais forte, ele vai ver, olha, você está mandando as propriedades que deveria para esse endpoint, então bad request. Né? 401 e 403 são muito usados para fins de segurança. 401 geralmente você fez uma requisição que não tem um token, não tem um cookie, ou que eles estão inválidos, né? Então isso indica que você não está autenticado e você não pode seguir em frente. Já o 403 é interessante, ele indica forbidden, quer dizer, você não tem acesso a este recurso, você está devidamente autenticado, eu sei quem é você, mas esse serviço, essa página, você não tem acesso. Né? Que mais? Clássico, 404 not found, eu pedi uma coisa que não existe. Né? A gente pode inclusive aplicar isso na API também, eu pedi um recurso que não existe, então volta a 404. 405 é interessante. Quer dizer, method not allowed. Este método, então você fez um /post, você fez um get. Vamos supor que não tem o post, né, para /post, para criar um post novo. Então você podia botar um 405. Olha, esse método post aqui não é permitido nesse recurso. Agora, existem outros que estão disponíveis. Né? 409 e 422, essas duas aqui indicam geralmente um erro de negócio. Né? Olha, você está mandando eu inserir esse post aqui com título duplicado e eu não aceito. Então, 409, 422. Eu já vi pessoas usando um, usando o outro. Tá? Geralmente indicando um erro de negócio, onde o cliente pediu uma coisa que não pode ser efetivada do lado do servidor, seja por causa de uma restrição, uma regra. Tá bom? É diferente do bad request. Tá? Bad request, você fez uma requisição que não faz sentido. Aqui não, você fez uma requisição que faz sentido, mas por questões de negócio eu não vou aceitar. Tá? A linha do 500 em diante, você tem erros do lado do servidor. Então, geralmente, né, você tem, por exemplo, o clássico, que é o 500, que é assim, olha, deu erro, o banco de dados está fora do ar, a rede está indisponível, tive um problema em file system, não importa. Eu não tratei geralmente esse erro, uma coisa mais inesperada, muitas vezes volta o 500, que é o Internal Server Error. Tá? É clássica, talvez seja o status de erro mais retornado. Né? Aí tem peculiaridades. Ó. O 501, você não vê com tanta frequência, mas é assim, olha, eu estou chamando um serviço que não foi implementado. Né? É diferente do 405, onde ele foi implementado, mas aquele método não está disponível. 501 pode indicar isso. Olha, vem cá, eu não sei do que você está falando, isso não foi implementado. Tá? Bad Gateway, esse 502 é interessante. Muitas vezes você tem um servidor na frente, né, um servidor HTTP, repassando requisição para um outro servidor de aplicação, um load balancer. Você tem várias arquiteturas, várias disposições de recursos possíveis. E muitas vezes quem está depois dele não responde, está fora do ar, então ele pode voltar um bad gateway. Olha, não deu para repassar essa requisição. Assim como, por exemplo, o 503 também é muito usado nessa linha. Está indisponível, estou com uma indisponibilidade aqui no servidor, eu posso retornar ele também. Né? Assim como pode ser que essa requisição que você fez esteja levando tempo demais. Então, veja bem, não está fora do ar, mas eu não vou ficar esperando mais de 1 minuto, mais de 2 minutos, mais de 5 minutos. Então, posso voltar um gateway timeout. Existem dezenas de códigos. Esses são, assim,
talvez os que eu mais veja, os que eu considere mais comuns. Então vale a pena estudar, vale a pena usar, vale a pena entender para que serve, como reagir a cada um deles, tá bom? Então é muito importante usar esses códigos, deixar a sua API com uma semântica mais clara para quem está usando, principalmente essa linha aqui do 4 em diante, né? Indicar que foi feita uma bad request, que aquele recurso a pessoa não tem autorização, que eu não encontrei alguma coisa, tá bom? Isso vai deixar a tua API com muito mais semântica, com muito mais riqueza, e quem está usando vai saber como reagir a cada situação. Bom, então vamos começar subindo aqui a nossa API. Ó, vou usar então o nodemon server. Vai lembrar que a gente está continuando, né, de onde a gente parou. E aí eu simplesmente rodo os meus testes, né? Tudo passando bonitinho. Vamos lá então. Abri os testes, né? Então repara que a gente tem um teste que obtém os posts, outro que cria um post novo, atualiza e deleta, né? Vamos começar agora validando os códigos que estão sendo retornados. Acho que essa é a parte fundamental para que a gente siga naquela linha de test-driven development que a gente está usando, né? Então, ó, vou fazer o quê? Expect response. Ponto. Agora eu vou pegar o status dessa response, né, que veio aqui por meio do Axios, né? To be 200. Então, quando eu pego um conjunto de posts, a resposta é 200. Ah, mas e se não voltar nenhum? É 404? Não, porque é uma lista. Então volta um array vazio, tá? Perfeito. Então, esse aqui é mais simples, né? Vai executar sem maiores problemas, já é o que retorna. Agora, quando eu vier para save a post, eu vou querer trazer uma semântica diferente de que o status to be 201, né? 201 que a gente acabou de ver que significa o created, né? Aí, a gente até pode, se quiser dar um ponto only aqui, porque a gente já sabe que vai eventualmente quebrar, né? Ó, voltou 200, mas eu esperava 201, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou dizer, e isso a gente tem que colocar na camada correta, né? Porque que acontece? De quem é a responsabilidade na minha aplicação por definir status code? É a camada que está na borda, é a camada que está na fronteira, né? E que representa, nesse caso, a interação com o protocolo HTTP, que é a nossa camada de roteamento. A gente chamou de route. Né? O restante da aplicação, camada de serviço, camada de dados, não tem a menor ideia do que está acontecendo no protocolo HTTP e qual semântica deve ser dada. Tá bom? Fica muito restrito somente a essa camada. É responsabilidade dela fazer isso. Então, repara que aqui a gente fez um has.json, simplesmente dando um retorno, né? Só que esse retorno, ele agora vai ter que ser um pouquinho diferente. Então, estou fazendo isso aqui no Express, você pode usar a biblioteca que você gostar mais. Todas, sem exceção, vão te dar essa possibilidade. Tá? Ó, has.status 201, fiz a criação do novo post, e aí eu sigo retornando do mesmo jeito. Olha lá, passou. Quando eu digo que todas dão essa possibilidade, eu não me recordo de ter usado uma biblioteca ao longo aí desses quase 20 anos que não tivesse essa possibilidade, tá bom? Mas fica de olho, né? Ó, então, tira o ponto only, fechou. Vamos lá agora para update. Então, mesma coisa. Agora olha só que interessante aqui. Você vê que eu não peguei a response depois que eu fiz o put, porque eu não estava fazendo nada com ela não volta dados. Olha o no content aí. Então, const response, para que eu possa retornar essa response, expect response.status to be 204 no content. E aí, mesma coisa, ó, status 204. Se quiser, já passa reto aqui também, ó. É aqui que eu digo que o test driven ele pode ser um pouco mais acelerado, né? Vou botar um ponto only aqui também. Eu já sei o que eu quero, né? Response igual. Você pode ver que eu vou até copiar. Então,
as duas vão ter o mesmo comportamento, né? Vamos lá. Vamos ver o que acontece agora, ó. Você vê que agora ele está dando erro pela quantidade de dados que deveriam retornar, ele está encontrando um registro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um delete from. Lembra que a gente fez isso no episódio passado, né? Muitas vezes, quando um teste dá erro, até várias pessoas deram sugestões de interações mais diretas com os dados, se pode, se não pode. Claro que pode. Você pode garantir que cada vez que esse teste rodar, que você não vai precisar fazer isso que eu fiz manualmente aqui. Né? Eu estou tentando, obviamente, usar os métodos de negócio que eu tenho. Né? Criar, deletar, fazer tudo por meio da aplicação. Agora, tem problema vir aqui no before, no after e fazer essa limpeza, ter essa segurança, sem problema. Tem gente que instancia uma base nova toda vez que o teste roda. Então você tem vários recursos à sua disposição onde você pode fazer isso, tá bom? Ó, todos os nossos testes passaram e agora a gente já tem pelo menos os códigos de sucesso sendo retornados corretamente. Bom, vamos implementar agora um 404 quando um determinado recurso não é encontrado. Né? A gente poderia implementar isso tanto no delete, quanto no update, também no get, se for um post específico. Né? Eu vou fazer no update. Olha só. Então, vou dizer aqui should not update a post. Vou marcar com ponto only. E aí, todo teste ele é atômico. Né? Então, dentro dele eu crio a entidade. Nesse caso, eu atualizo e depois eu apago para que eu possa ter a possibilidade de executar cada um desses testes de forma independente. Né? Se eu quero que no momento da atualização o post não seja encontrado, basta eu apagar as linhas que fazem a criação dele. Né? Bom, como eu não criei, eu não preciso deletar. Então, essa é a estrutura do nosso teste. Post.id. Então, nada impede que eu faça aqui. Ó. Post igual id 1. Só. Né? Esse ID não existe. Quando eu tentar buscar, a tendência é que eu tenha que voltar 404. Pronto, só isso. Vamos rodar os testes aqui. Vai voltar 204, né? Que foi decorrente da criação, da atualização, que volta um no content. Né? Então, está correto, 204. Então, como é que a gente vai se comportar agora? Isso é interessante. Né? Se eu vier aqui, mas não deveria dar erro? Não deveria dar erro porque aqui no update post eu faço um where id igual a um identificador que não existe. Então o banco de dados simplesmente vai deixar de atualizar porque ele não vai encontrar o registro, mas não vai dar erro. Aí começa a aparecer as diferenças entre a responsabilidade da camada de dados e da camada de serviço que a gente está criando aqui, uma camada de negócio. Né? Então, eu poderia, antes de executar esse update, buscar o post. Será que esse post existe mesmo? Né? Então, olha que legal. Vou marcar como async aqui. E eu vou usar await. Repara que eu tenho getPost aqui. Então, exports.getPost passando ID. De quem é a responsabilidade em lançar o erro? Isso é uma reflexão interessante que a gente pode fazer. Né? GetPost, por sua vez, simplesmente pega o ID que foi solicitado, mas ele não entra no mérito se ele existe ou não existe, e deveria entrar. E deveria entrar, porque eu pedi um post por ID. Ele vai me devolver null ou undefined. Então, olha só. Vou botar async aqui também. E vou dizer o seguinte, const post igual a await getPost. Agora, se eu não conseguir encontrar esse post, throw new error, e aí eu posso retornar uma mensagem dizendo post not found. Mas agora caso não tenha, return post. Pronto. No momento em que eu estou aqui no update, eu faço esse get, ele está indo lá ver se existe. Né? Tem outras formas de fazer isso. Tá? Mas é uma maneira de fazer, vai abortar o fluxo de execução, vai retornar essa exception. Isso vai, eu até acho legal fazer na ordem, né? Teste, roteamento, serviço e data.
E aí entra uma questão interessante que a gente pode fazer, que é um try catch. Olha lá. Caso volte um erro, então repara que eu vou isolar esse 204 dentro do try, para que caso tenha algum tipo de problema, eu faça res.status 404, ele não encontrou, ponto end. Ou, aí, se você quiser eventualmente retornar a mensagem também para o cliente, você pode, sem dúvida nenhuma, fazer um ponto send, ponto message, fica a critério, tá? Eu acho até legal, porque daí o cliente vai saber o que aconteceu. Tudo bem? Então, vamos executar isso para ver onde é que a gente para, né? Ó, você vê que ele deu erro e aí falhou, isso é interessante, falhou com 404. E aí a gente se pergunta assim, poxa, mas falhou com 404, eu não deveria, de certa forma, ter voltado o erro para que eu possa fazer o expected? Cuidado, tá? Cuidado, porque tem algumas bibliotecas e é o caso do Axios. Vamos voltar para a requisição, tá? Aqui está o request. Repara que eu faço lá Axios, eu tenho uma configuração onde eu passo URL, method e data. Qualquer coisa diferente de sucesso, linha 400, 500 em diante, erro de servidor, erro de cliente, ele vai, por si só, abortar o fluxo de execução. Então, qual é o problema? Você não chega aqui. Você não chega nessa linha, você aborta antes. Foi o que aconteceu aqui. Ele falou, olha, request fail, entendeu? A requisição falhou. E aí isso é que você pode dizer, e isso é uma questão do Axios. Tá? Validate status false. Não valide o status para mim, deixa que eu me viro. Deixa, volta o status, o que for que eu vou tratar. Tá bom? Então, isso são peculiaridades de determinados tipos de bibliotecas que você, às vezes, vai bater na trave, não vai saber o que aconteceu, e aí você tem que dar uma pesquisada na documentação. Tá? Então, no caso do Axios, a gente resolveu dessa forma. Então, você repara que eu já estou tratando aqui o 404. Óbvio que eu não sei que o que aconteceu foi um not found. Eu estou assumindo como só existe a possibilidade de ter um not found, que é not found. Agora, se eu tivesse outros tipos de erros possíveis, eu já teria que começar a fazer alguns tratamentos aqui também. Tá bom? Bom, vamos implementar mais um tipo de erro diferente agora. Ó, vou rodar os testes todos, vamos ver se tem que limpar alguma coisa, tudo funcionando, tá tudo certo, né? A gente falou do 409, que é o conflict, né? Ou seja, essa entidade está conflitando com alguma outra, né? Nesse contexto, o que a gente pode fazer? No save, então eu sempre vou usar um cenário como base, tá? Isso que é o legal do TDD, dos testes em geral. Os primeiros dão muito trabalho. Os subsequentes, você já parte de alguma coisa que exista, né? Então, ó, vou botar um ponto only aqui. Repara que se eu colocar um ponto only, eu devo ser capaz de executar esse teste de forma atômica. Estou executando, tá tudo certo. Should not save a post, né? E aí entra uma questão interessante. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa requisição. Vou duplicar. Vou dizer que essa é a requisição 1, essa é a requisição 2. E a requisição 2, eu não quero que ela seja bem sucedida. Porque eu quero que ela justamente quebre e indique que, olha, eu não posso ter um post com título duplicado. Você vê que eu estou mandando o mesmo data para as duas. Né? O que eu vou fazer aqui, além disso? Né? Ó, repara que não faz sentido eu ficar fazendo esse expect, porque o teste de cima já me garantiu esse comportamento, então eu posso tirar perfeitamente, mas eu tenho que deletar. Então, a 1 que foi criada, que foi bem sucedida, depois eu faço a exclusão. Tá bom? Muito bem, criamos aqui, vamos lá. Você vai ver que provavelmente ele vai inserir os dois, porque não tem nada que impeça, né? Você vê que voltou um 201. Created, tá tudo certo, ele criou as duas. Vou ter que vir até no meu banco de dados e apagar, você vê que eu apaguei duas, porque eu criei duas e não apaguei uma delas. Né? E agora, o que eu vou fazer?
eu vou ter que chegar aqui no post. E aí a gente vai ter que começar a raciocinar um pouquinho em relação ao save post. Qual é a regra que eu vou usar no save post para impedir que um post duplicado seja criado, né? Bom, existem algumas abordagens possíveis. Uma delas seria a seguinte, ó, vou criar uma função aqui que vai ser o getPostByTitle. Olha que interessante. Então, const existing post igual a await posts data. Você vê que aqui eu posso delegar para a camada de dados. Não tem problema. Eu posso criar um método, uma função lá que me retorne. Olha, me dá um post, assim como eu tenho o getPost por ID, mas eu quero um post by title. Eu acho muito legal a gente adotar certos padrões na nomenclatura, né, das funções, dos métodos que a gente cria para indicar. Olha, o mais normal é eu chamar getPost por ID. Qualquer outra coisa diferente, eu estou indicando, ó, esse aqui é o byTitle. Tá? E aí, post.title, ou seja, eu vou estar procurando para ver se existe. Né? Se existir, if existing post, throw new error. Então, post already exists. O post já existe. Não tenta salvar porque não vai rolar. Bom, salvei aqui, perfeito. Vem aqui para o getPosts e diz getPost by title. O que entra aqui é title. E aqui eu tenho title igual a title. Fechou. Né? Bom, camada de dados com a sua responsabilidade, camada de serviço com a sua responsabilidade, camada de roteamento com a sua responsabilidade. Mesma coisa, try catch. Traz isso aqui para cima, catch exception, e aí has status. Qual é a única possibilidade de erro que pode acontecer nessa situação? 409.send e.message. Fechou. Então, criamos aqui, lembrando que tanto no 404 quanto no 409 aqui eu vou ter que começar a ver o que realmente aconteceu, qual exceção foi de fato lançada, para daí definir o status code. Por enquanto está funcionando bem assim. Tá? Bem, vamos tentar rodar aquilo lá. Olha lá, passou. Você vê que não deletou ninguém, então tá correto, né? Vamos rodar todos os testes. Olha lá, tirei o only, só para a gente garantir que tá, olha lá, tudo funcionando. Perfeito. Então já temos aqui, né, o 409 sendo tratado, indicando que eu não posso ter uma duplicidade de posts, né, considerando o título, e aqui o 404, que eu não posso atualizar um post que não existe. Bom, e se o banco de dados estiver fora do ar? Como é que será que a aplicação vai reagir? Para isso, vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou mudar a porta aqui. Está numa porta onde não tem nenhum banco rodando. Né? E aí, se eu tentar executar os testes, você vai ver que, obviamente, vai voltar um connection refused. Né? Só que o interessante é o retorno do status 409, sendo que ele indica conflito. Então, olha só o problema. Se o meu cliente recebe um 409, ele vai ter indicação errada de erro. Ele vai ter a indicação de que ele está mandando um post duplicado, quando na verdade o banco que está fora do ar. Né? O que a gente deveria fazer aqui? Deveria justamente tratar os motivos desses erros para ter certeza do que a gente está retornando. Né? Lembra que eu falei que não ia ficar desse jeito, né? Não faz sentido a gente deixar por padrão voltando 409 sempre que qualquer exceção aconteça. Não faz sentido. Obrigatoriamente a gente tem que fazer um tratamento aqui que é o seguinte, pelo menos ou verificar o tipo de instância de erro que está sendo retornado, caso você queira criar, né? Ou pelo menos verificar a mensagem. Então aqui eu vou verificar a mensagem, fica à vontade para fazer como você achar melhor. E.message é igual a... Vou lá na minha service, vou pegar lá, post already exists. Então, se o post já existe, volta um 409, se não, has.status 500 send e.message. Aí eu vou... O e.message, ver se você vai querer voltar, né? Às vezes você vai só voltar olha, internal server erro, deu um problema e pronto.
Tá? Então, quando a gente for executar isso, vamos ver o que vai acontecer. Ó, reparou? Eu esperava 409 e veio 500, eu esperava 201 e agora veio 500, então eu estou indicando corretamente. Olha, deu um internal server error. Ah, mas por que está estourando um monte de erro aqui em outros lugares? É que veja bem, nos nossos testes a gente acessa também o banco diretamente, né? Nem tudo está sendo feito por meio da API. A gente isolou justamente o acesso à API somente naquelas interfaces que a gente está testando, nos serviços que estão sendo testados naquele momento, né? Então, o teste não está tratando, ele está estourando realmente um connection refused. Mas agora o 500 já passa a ser retornado. E aí o próximo passo que a gente tem que pensar é o seguinte: isso deveria acontecer, bom, primeiro, em todos os serviços, não somente em um ou em outro, né? Mesma coisa tem que acontecer aqui, nesse 404, só não teve problema aí, porque realmente quando a gente chegou aqui no 404, deixa eu ver aqui, ó, onde é que está o 404? Vamos botar um ponto only aqui para a gente ver como é que está reagindo. Ó. Ele está passando, olha que interessante isso. E você vê como a falta de tratamento nos leva novamente ao erro, tá? Ele está mandando fazer um update, o banco está fora, como esse try catch volta a 404 para qualquer coisa e o teste testa 404, funcionou. Mesma coisa então, eu tenho que fazer ce.message, post not found, então volta o 404, se não, volta o 500. Ó. Só para confirmar, olha lá, post not found. Vamos lá. Então, esse é o ponto central. Tem que voltar 500, não pode voltar o código errado. Tá bom? Bem, na sequência, vamos tratar isso de uma forma mais centralizada. Porque não vai ficar muito legal em tudo que é lugar. Porque veja bem, quando eu vou fazer o delete, é a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, ó, try, né? E aí, aqui, eu vou também tratar o not found. Então, você vê que começa a duplicar código demais. Então, vamos ver um jeito de centralizar esse comportamento. Uma coisa que vale a pena entender, e aí, claro, vai variar de biblioteca para biblioteca. Né? No Express tem um conceito chamado middleware, né? Que a gente, inclusive, se for olhar aqui, a gente usou por meio desse roteador, né? Onde eu deleguei para outro componente, nesse caso foi post-route, né? Que é um router, o tratamento das requisições que vierem em barra. Né? Bom, o Express ele tem a possibilidade de você criar um error handler, tá? Para tratar isso de forma centralizada. Então, eu posso fazer um app.use, novamente, só que aí ele recebe uma função que tem 4 parâmetros. Tem error, tem request, né, e response, e tem next. Next eu uso sempre que eu vou. Tem um padrão chamado cadeia de responsabilidade, né, que é o Chain of Responsibility, que é do Gang of Four, que tem essa ideia, né, desses componentes que vão passando de um para o outro a responsabilidade pela execução de uma determinada demanda. Né? Então, quando chegar aqui nesse app.use, eu vou fazer o tratamento do erro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mover. Vou fazer um Ctrl X aqui e vou trazer para cá. Vou até botar na ordem também o que acontece. Né? Então, caso error.message seja igual a post.exist, vai voltar perfeito. Né? Agora, como é que eu faço para delegar para lá? Next. Entendeu? Repara só, eu estou aqui e eu vou ir passando por cada um dos middlewares. Né? Se eu não conseguir resolver no primeiro, eu jogo para o próximo. Então, é o que eu estou fazendo aqui ao executar o next. Tá? Vamos para cá. Ó. Post not found a gente leva e dentro do cat eu faço um next. Vem para cá. O que a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou fazer esse if. Ó. Vou abortar o fluxo, beleza, né? E aqui eu faço um res.status, caso não seja nenhum dos erros que eu mapeei,
de forma centralizada. Lembrando que eu posso ter dezenas de exceções sendo tratadas, tá? Eu volto um 500. Bem, o que faltou aqui? Vou fazer um try catch aqui também. Ó. Uma coisa interessante é o seguinte, existem algumas outras bibliotecas que você consegue usar em conjunto com o Express para que ele faça esse next automaticamente em caso de erro, tá? Estou fazendo da forma mais simples, mais objetiva, porque eu quero ressaltar essa característica do Express, mas não precisa fazer desse jeito, tá bom? Só para deixar claro. O que mais? Beleza. Aqui também. Você vê que aqui agora eu já reusei 100%. Então, fizemos aqui o tratamento, né? Criamos um error handler centralizado, tratamos cada uma das exceções mapeando quais são os seus códigos de retorno. Caso eu não saiba, retorno 500. Tá? E aí, agora a gente roda os testes. Né? Então, repara, outros erros vão, obviamente, acontecer. Tá? Deixa eu só pegar o next que eu não peguei aqui. Ó. Não se esqueça que tem que ter um next em tudo, né? Senão não vai funcionar. É um parâmetro que você pode omitir, né? Mas se você for usar, você coloca, como foi o caso agora. Vamos rodar. E aí, olha lá, ó. Era para ser 404, veio 500, era para ser 409, veio 500, era para ser 201, veio 500, e os outros erros que já estavam acontecendo porque eu acesso o banco diretamente. Legal, pessoal? Bom, então, fundamental fazer esse tratamento de exceção na camada correta. Né? Você vê que daqui para dentro, eu não tenho que saber que é 404, que é 401, que é 400, dentro da minha camada de serviços. Você vê que ela já começou a ganhar outras responsabilidades. Camada de dados também não sabe o que está acontecendo. Quando eu chego na minha camada de roteamento, eu assumo a possibilidade de ter um erro. Estou repassando isso em termos de fluxo de execução para um error handler centralizado e aqui eu fiz então o tratamento considerando cada uma das possibilidades que pode acontecer e fazendo o mapeamento para os status adequados. Tá bom? Muita atenção nisso aqui, tá? Tem que criar com os parâmetros certinhos também, senão não vai funcionar. Se você não usa Express, usa outra biblioteca, você adequa, né? Olha a documentação e vê como você faz a mesma coisa, né? Em outro tipo de biblioteca. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio da nossa série sobre REST API. Eu recomendo que você implemente tudo isso que a gente fez. O código-fonte está aqui na descrição, lá no nosso GitHub. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários também, deixe o que você achou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu like. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.